Começar então. A gente veio, de algumas semanas falando sobre vida devocional e a gente entende que a vida devocional diária e prazerosa é aquilo que sustenta a nossa fé. Muitas vezes a gente espera muito mais coisas de Deus, e a gente sabe que o exercício das coisas visíveis é o jeito que a gente tem de alcançar aquelas que são invisíveis. A gente tem falado aqui que talvez o mundo valorize mais as coisas visíveis, as coisas que a gente pode tocar, mas nós valorizamos mais as coisas espirituais. Talvez o mundo valorize as coisas físicas, mas nós valorizamos as coisas da alma. Então a gente veio falando bastante tempo aqui sobre vida devocional, diária, prazerosa. Ficamos 4 semanas falando sobre Bíblia, quanto que é importante o desenvolvimento de uma leitura bíblica. Ficamos 4 semanas falando sobre oração, Ficamos 4 semanas falando sobre jejum. Ficamos 4 semanas falando sobre serviço. E eu tinha no meio da série falando que ia incluir também sobre a cultura da oferta, dízimo, a parte financeira também na nossa vida devocional. E aí eu fiquei 3 anos sem falar sobre dinheiro, agora eu vou tocar 2 mensagens falando sobre isso. Falei a semana passada sobre a cultura da oferta, comecei a semana passada, hoje seria a parte 2, do que a gente começou a falar semana passada. Se a gente fazer uma retrospectiva do que a gente falou semana passada sobre a cultura da oferta, algumas coisas que a gente viu a semana passada. Primeiro, onde começou a cultura das ofertas? Começou na primeira família da terra. Lá Adão, Eva, Caim, Abel, começou lá. A gente vê o relato de Gênesis ali que Abel e Caim ofertaram e a gente percebeu que aconteceu algo ali que Deus recebeu a oferta de um e não recebeu de outro. E quando a gente lê aquela passagem, ele parece que não fica muito evidente, assim, claro o que aconteceu ali, mas a gente percebe que aconteceu alguma coisa dentro do coração ali de Caim que não permitiu que Deus aceitasse a sua oferta. Lá em Hebreus a gente lê com mais clareza, que fala que pela fé Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Então a gente percebe que a cultura das ofertas ela começa desde o início, desde a primeira família da terra, e desde o início sempre tinha a ver com fé e sinceridade de coração. Se a gente não entender que o jeito que a gente lida com o nosso dinheiro é um treinamento de fé, se a gente não entender assim, o jeito que a gente lida com as nossas finanças tem a ver com o coração daquilo que a gente entrega, não vai fazer sentido. Da mesma forma, como eu disse algumas vezes aqui, que eu me sentiria mais confortável em falar sobre dinheiro, em dízimo, por exemplo, enquanto a gente não entender que o Deus é dono do inteiro, quando a gente falar sobre uma fração não vai fazer sentido, Semana passada a gente falou também, que a cultura da oferta ela passou pelos patriarcas, A gente viu lá Abraão ofertando para Melquisedeque, era uma cultura. Depois, mais de 400 anos depois, entra lá como lei Moisés falando sobre dízimo, A gente vê o dízimo lá em Levítico, a gente vê o dízimo em Números, a gente vê o dízimo em Deuteronômio. A gente pensa, mas depois quando começou os juízes, quando começou ali o tempo dos profetas também, todo o tempo falando sobre dízimos, ofertas, generosidade, chega em Jesus, Jesus não fala que tem que parar de dar, pelo contrário, Quando Jesus chega, a gente viu a passagem da viúva pobre, ali se institui o centísimo, tudo é do Senhor. Vemos também Paulo falando sobre, dando um plus ainda, que não só dízimo, oferta, mas ser generoso em todo o tempo. E Paulo, ele trouxe ali para a gente uma inspiração, ele fala bastante sobre a igreja, as igrejas da Macedônia, principalmente a igreja de Filipenses, que na época era uma igreja que mais parecia aos olhos humanos que precisava de ajuda do que uma igreja que ofertava, pelo contrário, foi uma igreja exemplo até hoje, suas obras falam até hoje sobre a sua generosidade. Então isso foi um pouco da semana passada, cultura da oferta, onde começou? Primeira família da terra, e toda a Bíblia fala sobre dízimos, fala sobre oferta e fala sobre generosidade. E aí eu falei, semana passada que ia trazer um pouco mais falando sobre o dinheiro assim específico. Então eu quero trazer pelo menos 4 ensinamentos hoje sobre o dinheiro, sobre finanças. Um capítulo que a gente usou muito, para falar na série Vida Devocional foi Mateus capítulo 6. Lá em Mateus capítulo 6 a gente vê Jesus falando bastante sobre oração,
A gente vê Jesus falando bastante também sobre esmolas ali, né, sobre boas ações, sobre serviço. Foi um texto que a gente usou bastante sobre jejum. E é interessante que no Mateus capítulo 6, do 19 até o 24, ele continua aquele sermão falando assim. Mateus 6, do 19 ao 24, fala assim: não ajuntem, não acumulem tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam casas e furtam. Ajunte seus tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali estará o seu coração. Os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o seu corpo. Quando os seus olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas, quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então a gente percebe que dentro desse texto aqui a gente vê algumas coisas que estão bem claras. Primeiro, né, que a gente não precisa represar. Dinheiro não é para ser acumulado e nem ser uma represa, é para fluir, né? E também fala que o dinheiro deve ser um escravo e também não um senhor. Então, dentro de cada ensinamento eu quero colocar pelo menos 3 assim, reflexões, né? A primeira é o seguinte, né? Priorizar os tesouros espirituais sobre os tesouros terrenos. Jesus ensina que devemos concentrar nossos esforços em acumular tesouros no céu, que são imperecíveis e protegidos. A verdadeira riqueza é encontrada em nossa relação com Deus e no cumprimento de sua vontade. Uma referência cruzada com esse texto aqui em Colossenses 3, versículo 2, fala o seguinte: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Né? Paulo reforça, né, que devemos focar nossas mentes nas coisas celestiais, alinhando os nossos desejos, nossas ações com os valores do reino de Deus. A gente sabe, o dinheiro é um baita de um escravo, mas um péssimo senhor. Quando a gente começa a ter um salário, por exemplo, não sei se vocês lembram, mas meu primeiro salário eu tinha 10 anos. Cedo, né? Hoje tu vê um gurizinho de 10 anos, assim, tu fica até com medo de deixar sozinho na rua. Mas com 10 anos, né, seu Erlo? A gente já tinha até bigode. Não era assim? Andava na rua. Não era assim, seu Walter? Com 10 anos a gente andava no ônibus, fazia uma viagem intermunicipal. Hoje não, né? Hoje já existe mais segurança. Mas com 10 anos eu vendia vidro. Na verdade, eu andava na vila onde eu morava, recolhia vidro, tinha um senhor que vendia mel. E ele precisava de vidro. E um dia ele falou pra gente que se a gente trouxesse vidro para ele, ele nos daria dinheiro. Aí a gente começou a ir atrás de vidro. Vidro. A gente juntava tanto vidro e entregava para esse cara que a gente não conseguia nem carregar. Ele deve ter vidro até hoje. Teve um dia que ele falou assim, ó, não me tragam mais vidro. Não tinha tanto mel mais, né? Era muito vidro, porque a gente gostou. A gente entregava os vidros e a gente ganhava o dinheirinho. Só que interessante que quando a gente ganhava aquele dinheirinho e a gente colocava no bolso, eu já comecei a experimentar aquela sensação de quem tem um pouquinho de dinheiro e quem não tem nenhum. Tu começa a ficar preocupado, né? Então aquele trajeto ali que eu sei lá do homem que vendia mel, até chegar à segurança ali da minha região, onde eu me sentia mais protegido, o que eu ficava? Preocupado. Vai vir um ladrão e vai me tirar. Então a gente percebe que quando a gente tem dinheiro, existe uma frequência, uma influência, uma sensação que a gente pensa que quanto mais a gente tiver, mais paz tem. Não é assim. Não existe o dia que a gente vai chegar lá no caixa eletrônico ou abrir o aplicativo no celular e tu vê um número lá que vai te tirar todas as preocupações. Pelo contrário, quanto mais tem, mais a gente vai se preocupar. Por isso que Jesus está falando, olha, dinheiro não é para represar, dinheiro é para fluir, né? É para investir, é para empreender, né? Num negócio, num ministério,
em famílias, em sonho com a família, não simplesmente para juntar, né, por si só. Não sei se vocês perceberam que bem no meio de um texto ali que começa falando sobre acumular riqueza, aí daqui a pouco fala sobre olhos, sobre visão. É estranho, né? Parece que ele está perdido ali, né? Aquele texto, e depois ele complementa lá que não pode servir a dois senhores. Eu escrevi assim, ó, luz espiritual e pureza da visão, né? Seria a segunda reflexão, né, dentro desse texto, que fala, né, seus olhos são como uma lâmpada, né? Seus olhos são como uma janela, né, da alma. Jesus ensina a metáfora dos olhos como uma lâmpada do corpo para destacar a importância de uma visão espiritual clara e pura. A maneira como vemos e valorizamos as coisas materiais pode influenciar a nossa saúde espiritual, né? Uma referência cruzada que eu peguei é Provérbios 4:23, que fala, né, acima de tudo, guarde seu coração, pois dele depende a sua vida, né? Guardar o coração e manter uma visão pura são essenciais para uma vida cheia de luz. Nossos olhos, assim como o nosso coração, devem estar fixos em Deus e nas suas promessas. Então, quando nós nos convertemos, a gente precisa treinar a nossa visão espiritual sobre todas as coisas materiais. Porque se a gente não treinar a nossa visão sobre as coisas materiais, possivelmente, daqui um pouco, essas coisas elas vão ter um domínio sobre nós. É aquele negócio, eu sempre quis ter uma casa na praia. Aí tu tem uma casa na praia, tu fica preocupado. Agora tem uma casa na praia e quem está lá para cuidar? Eu sempre quis ter um Volvo, um carro, não, foi uma indireta. Porque tinha um Volvo, né? Mas é um carro que até o logo dele ali é bem masculino ali, né? E aí tu tens, e aquilo começa a tirar uma preocupação, começa a tirar uma tormenta, aí tu já não vai no mercado com ele, porque tu acha que alguém vai abrir a porta e vai bater ali e vai estragar, né? Aí tu não anda em qualquer rua, aí tu começa a ficar um pouco preocupado com aquilo. Aí daqui a pouco tu não dá carona para qualquer pessoa, daqui a pouco tu já não vai em qualquer lugar, daqui a pouco tu vai e acha que está todo mundo te olhando, daqui a pouco... Então a visão espiritual que nós temos sobre os nossos bens vai influenciar os movimentos que a gente faz e o quanto aquilo vai ser benéfico para a gente e para as pessoas. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? E a terceira reflexão, né? Porque são 4, né? A gente está recebendo a primeira. É servir a Deus e servir ao dinheiro. A gente não consegue servir simultaneamente os dois. Não tem. Já falei aqui algumas vezes, é que como se dentro do nosso coração tivesse um troninho. Quem sentar aí vai reger a nossa vida. Simples assim. E que se quem sentar dentro do nosso coração aí for o dinheiro, se as nossas decisões, quando a gente começar a fazer, é o dinheiro, a gente vai começar a fazer muitas concessões, e essas concessões elas vão acabar com a nossa vida espiritual, a nossa vida emocional, nossa vida conjugal, nossa vida relacional. Simples assim. Quando a gente começa a fazer concessões em relação ao dinheiro, a gente começa a trabalhar um pouco mais. E aí vai começando a deixar os filhos de lado, a família de lado, os amigos de lado. Aí tu vai começando a fazer concessões, daqui a um pouco a gente nem se reconhece mais. Daqui a pouco a gente vê que a gente está num local onde a gente acumulou riqueza. Mas aí cadê os amigos? Né? Cadê os filhos? Cadê a esposa? Cadê as boas obras? Então a gente não consegue fazer isso simultaneamente. Então é importante, assim, cada vez que a gente tem algum, né? Principalmente quando entrar dinheiro na nossa conta, a gente pensar o que está entrando desse dinheiro aqui e como que esse dinheiro vai me servir. Porque se a gente não fizer um treinamento sobre isso, vai ter algum momento assim que o dinheiro ele vai dominar os nossos pensamentos. O segundo ensinamento que eu queria trazer sobre dinheiro é sobre contentamento. Em 1 Timóteo, capítulo 6, do 6 ao 8, Paulo escreve assim para Timóteo: no entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco quando viemos a esse mundo, e nada levaremos quando o deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Esse é o segundo ensinamento, né? Contentamento é riqueza espiritual. Esse tempo eu estava pensando, até acabei me emocionando, eu pensei assim, o que de fato é luxo para mim? Eu comecei a pensar assim, o que é luxo?
Eu pensei, isso aqui é luxo? Luxo é ir deitar numa cama, onde tu deita ali e tu sente o cheirinho do amaciante, aquele perfume assim no travesseiro e no lençol. É bom ou não é? Cara, que delícia. É ou não é, Alberto? Tu deita assim, e a Nai tem um borrifador, e ela bota assim na cama, e eu deito ali. Meu Deus, isso é luxo. Ter uma cama. Oi? Fogão a lenha? Não, isso é alto luxo. É luxo. É luxo. É luxo. Ainda não tem alto luxo. Aí eu pensei, o que é luxo? Luxo é antes de deitar nessa cama, ter um chuveiro. É bom tomar banho gelado? É bom. Diz que tem vários benefícios, né, saudáveis do banho gelado. Né, Leandro? Porém, tu parar ali na frente e usar a tecnologia é luxo, né? Aí eu pensei, isso eu tenho. Eu tenho. Aí eu pensei assim, mas o que mais é luxo? Luxo é acordar de manhã com cheiro de café fresquinho. Nossa, é luxo ou não é? É luxo, né? E tem que ser um pãozinho com manteiga, né? É demais, né? A galera fit às vezes pira com essas coisas, mas um pãozinho com manteiga não tem, cara. Junto. Eu até compartilhei essa semana com o Ano, né? A gente ia tirar o pão da alimentação, né? Porque estava muita gente dizendo que o pão é isso, o pão é aquilo. Mas a gente foi ministrado, né? Porque o pão é um alimento, né? É sagrado dentro da nossa cultura, né? Jesus disse que ele era o pão e é um alimento que atravessou os séculos. Não, na minha casa vai ter pão. É luxo, não é? Ter um cheirinho de café, né? Um cheirinho de café passado, pãozinho com manteiga. Se o pãozinho for um pãozinho quentinho, a manteiga derrete, então, aí tu nem sabe se está vivendo a realidade ou se está numa fantasia, né? É luxo, né? Quem que não tem isso aqui? Fogão a lenha não tem, mas eu vou buscar um dia o fogão a lenha. Né? Isso é luxo. Isso é luxo. Cada vez que alguém chega aqui e se converte, eu tenho falado para as pessoas, cara, não vai te faltar comida, a gente vai dividir um pão contigo. Pode não ser o filé mignon que tu esperava. Cara, contentamento. Contentamento. Temos que comer, temos que vestir. E muitas pessoas elas chegam aqui achando que vão ter muito mais confortos, mas Jesus não prometeu nada além do básico. E eu digo também, olha, tu vai ter onde morar. Nem que tu tenha que ficar um dia na minha casa, fica um dia na casa do Mano, fica um dia na casa do Felipe. A gente pode alugar para ti uma garagem. Não, mas eu não quero uma garagem para morar, eu quero uma casa que tenha suíte. Cara, olha, Jesus não prometeu nada. Nada além do básico. O que acontece? A gente vai ficando um pouco escravo, assim, de todos os confortos, e a gente acha que se a gente não tiver alguma coisa, que a gente sempre sonha em alguma coisa que nem é promessa, assim, bíblica pra gente começa a ficar perturbado. Aí o que acontece? Saímos numa corrida desenfreada atrás de quê? Dinheiro. 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 Então o contentamento é, sim, riqueza espiritual. Aí nesse texto, assim, é interessante que Paulo ele traz também uma referência cruzada da igreja de Filipenses, né? Ele fala que ele aprendeu a adaptar-se a toda e qualquer circunstância, passar necessidade e também ter fartura. E ele fala que há um segredo de viver contente em toda a situação, né? Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. A gente sabe que no início da nossa vida cristã, a nossa oração sempre é muito assim, obrigado pela fartura. Mas depois que a gente vai ficando mais maduro espiritualmente, a nossa oração ela muda um pouco. Aí de vez em quando passa, olha Deus, se um dia tiver que faltar essa comida aqui, para um crescimento, se um dia tiver que faltar, para ser mais dependente, se um dia tiver que faltar para aprender alguma coisa que eu não sei em relação a isso, então que falte. É estranho orar assim, né? Mas algumas vezes é necessário. É necessário. Vou avançar aqui. Terceiro, a gente tem que, eu preciso deixar isso claro, né? Ter bastante dinheiro não é problema. Isso não é problema nenhum. O problema é represar e o problema é o amor ao dinheiro. Paulo fala que o amor ao dinheiro, né, é a raiz de todos os males. Está lá em 1 Timóteo 6.
Ele continua falando, né, que o dinheiro é a raiz de todo o mal, e alguns, portanto, desejarem, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Né? Então, a gente vê que a gente acabou de ler Mateus 6, né, que a gente não tem como servir a dois senhores. Às vezes a busca desenfreada, atrás do dinheiro, desenfreado, a gente quebra relacionamentos familiares, principalmente. Às vezes a gente acaba se envolvendo até com algum tipo de crime, né? Alguma sonegação, algum caminho de facilidade, a gente aceita alguma proposta indecente. Eu vou avançar aqui, tá? Porque a gente tem 4 ensinamentos, são 10:30. Vou avançar para os próximos 2, tá? O primeiro ensinamento é esse, que é: não represe, deixe fluir, o dinheiro deve ser escravo e não senhor. O segundo ensinamento é: contentamento é riqueza espiritual. E o terceiro ensinamento é: está aqui em Isaías capítulo 55. A moeda espiritual chama-se interesse. Se você não ter interesse nas coisas espirituais, você nunca vai entender sobre dinheiro físico. Isaías 55 fala assim, versículo 1 e versículo 2 fala assim: alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Então, dentro desse texto, a gente percebe que a graça de Deus é inestimável e acessível a todos. A gente vê que valorizar o que é verdadeiramente satisfatório. Há um convite também à mudança espiritual. Eu chamo de moeda do céu, é interesse. Quando nós temos interesse por algo, a gente se conecta com aquilo. Quando eu tenho interesse por alguém, eu me conecto com aquela pessoa. Quando eu tenho interesse por as coisas de Deus, eu me conecto com as coisas dele. As coisas de Deus não tem como dinheiro comprar. Não tem como eu chegar aqui e dizer: olha, para que você possa experimentar um pouco melhor no teu casamento, a vida com Deus custa R$1.000. Não tem preço. Não existe isso. Olha, agora o Judá vai enfrentar uma grande luta na área da saúde. Se tu trouxer R$5.000, não tem dinheiro. Chama-se, a moeda do céu chama-se interesse. Interesse pelas coisas de Deus é o único jeito que nós temos de acumular riquezas no céu, quando nós nos interessamos por essas coisas. E é de graça. Não tem preço. Se algum dia alguém falar: Márcio, como é que tu tens certeza que tu tens acumulado riquezas no céu? Como é que tu tens acumulado coisas que são eternas? Porque eu tenho interesse nessas coisas. O meu estilo de vida é moldado em resposta a essas coisas. Eu me interesso por essas coisas. Não tem como cobrar essas coisas. Já foi pago. Jesus já entregou a vida dele, então é o meu interesse que faz eu conquistar esses benefícios. Deixa eu ir para o quarto ensinamento aqui. Eu vou compartilhar, tá? A semana passada foram 16 páginas, tive que compartilhar ali. Hoje eu vou acabar um pouco mais cedo, tá? Mas vou chegar aqui no quarto. O interessante é que semana passada Deus colocou no coração do Felipe trazer sobre a Viva Pobre, era o texto que eu tinha para falar aqui, né, sobre a Viva Pobre. E Deus colocou no coração do Felipe essa semana também para falar para as crianças sobre o jovem rico. E era o texto também que eu queria trazer. Então eu vou ler aqui o encontro de Jesus com o jovem rico, mas o ensinamento já de spoiler é o seguinte: a religião não pode ser mais importante do que o Deus da religião. Jesus tem um encontro em Marcos 10, do 17 ao 22, e assim está escrito: quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você chama de bom? Perguntou Jesus. Por que você me chama de bom? Apenas Deus é verdadeiramente bom.
Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a minha juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há alguma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Essa história aqui fica muito claro que dá para a gente ser alguém muito religioso, dá para a gente ser alguém que se dobra diante de Deus, dá para ser alguém que corre na direção de Deus, que busca a Deus, que honra a Deus, que conhece a palavra, que conhece os ensinamentos, mas quando chega o momento de decidir quem é o maior, a gente decide aquilo que para nós parece ser a melhor coisa. É interessante que quando a gente vai estudar um pouco melhor sobre esse chamado aqui que Deus faz para ele para seguir, é exatamente o mesmo chamado que Jesus fez para Pedro, é o mesmo chamado que Jesus fez para os outros discípulos. Esse homem podia ter tido a oportunidade de ser um dos discípulos de Jesus, andando mais próximo, e ele simplesmente nega, porque ele decide que aquilo que ele acumulou aqui na terra era mais importante e valia mais a pena do que aquilo que ele poderia viver com Jesus. Ou seja, o Deus da religião não seria tão importante quanto a religião que ele tinha. Isso é forte, né? Isso é pesado. Quando chega algum momento da gente decidir. Muitas vezes a gente percebe que o jeito que nós chegamos a Jesus já denuncia um pouco daquilo que a gente mais tem interesse nele. E a gente sabe que Jesus ele é muito interessante. É muito interessante. As primeiras vezes que a gente ouve sobre Jesus, e a gente começa a ler as histórias que, por todos os lugares onde ele passa, e todos os milagres que ele faz, aquilo nos causa algum interesse. A gente precisa confessar que causa algum interesse. A gente começa a ler sobre Jesus que ele cura. Olha, eu tenho interesse, eu preciso de cura. A gente vê Jesus operando milagres, fazendo isso, fazendo aquilo, e aquilo começa a nos ser muito interessante. Muito interessante. E aí vai passando o tempo e a gente percebe que a gente fez uma adesão a alguma religião, né? O nome do nosso Deus chama-se Jesus Cristo, ele é a fonte da nossa espiritualidade, a gente está seguindo ele, a gente começa a ter um estilo de vida onde a gente vai já adquirindo alguns cacuete, alguns rituais, alguns movimentos, a gente vai trazendo um pouco daquela cultura para dentro da nossa casa, só que na verdade, onde Jesus era para ter sentado dentro daquele troninho do nosso coração e assumir o número 1, não é. Eu não sei o quanto que esse homem tinha, possivelmente era muito, mas eu quero te dizer que nos dias de hoje, por muito menos, por muito pouco, a gente continua negando também naquilo que a gente podia viver com ele. Então a gente sabe que se a gente não der prioridade para a riqueza espiritual sobre a riqueza material, a gente vai estar sempre colocando a nossa religiosidade acima daquilo que a gente poderia viver com o próprio Deus da nossa religião. Essa história também fala bastante, sobre desapego material, generosidade, fala também sobre, principalmente, um custo sobre o discipulado. Quanto custa o discipulado? Quanto custa? Custou tudo, né? Custou a vida de um Deus. Tem um custo. A gente pensa que, não sei se aconteceu com vocês, mas no início da nossa caminhada com Deus, a gente pensa que a gente vai poder selecionar algumas categorias e a gente vai dedicando algumas e algumas outras a gente vai administrando conforme a gente vai confiando mais. Se já aconteceu isso com vocês, faz sentido? A gente começa andando com Deus e a gente vai selecionando algumas categorias e algumas que a gente acha que a gente lida muito bem, essas fica comigo. E algumas, quando não está indo muito bem, o que acontece? A gente vai entregando na mão dele. Eu quero dizer, que quando a gente está com algum problema financeiro, até o jeito que a gente anda na rua é diferente.
É ou não é? É ou não é? Meu avô falava que ele conseguia identificar o homem que estava com dinheiro no bolso só pelo jeito que ele andava na rua. A gente sabe o quanto que abate uma crise financeira dentro de uma casa. A gente sabe quanto que é difícil para os homens, principalmente quando tem filhos, quando as crianças estão pedindo alguma coisa e tu não tem. De onde é que eu vou tirar isso? Como é que vai ser? Como é que vai ser? E muitas vezes a gente acaba fazendo algumas concessões e a gente não valoriza o custo do discipulado. Quanto custou hoje para a gente andar com Deus? Quanto custou hoje para nós ter o Espírito Santo? Quanto custou? Custou tudo. Não tem nenhum dinheiro que cubra o valor daquilo que toda a riqueza que a gente conquistou lá naquela cruz, no dia que Ele se entregou por nós. Dando uma recapitulada aqui sobre cultura da oferta, sobre dízimo, sobre oferta, sobre generosidade. Falei semana passada sobre conversão. Muitas vezes a gente converte a nossa mente, a gente sabe que Ele é a verdade, a gente começa a aceitar, né, dentro da nossa nova mentalidade, um pouco sobre quem é Deus, a gente vai se amoldando sobre isso. Às vezes não chega no coração, às vezes é só na mente. Há um reconhecimento, a gente tem certeza que a melhor coisa que tem é andar com Deus, a gente sabe que a melhor coisa que tem, a gente sabe que Jesus é a verdade, a gente sabe que Deus é a verdade, a gente converteu, mas não chegou aqui. Aí quando chega aqui no nosso coração, envolve nossa sensibilidade, envolve o nosso jeito que a gente sente as coisas, envolve os nossos sentidos, né? Envolve a nossa vida emocional. Uau, já chegou no coração. Só que às vezes não chega na nossa sexualidade. Aí a gente continua às vezes vivendo de qualquer jeito, né? Entregando a nossa santidade, nossa sexualidade de qualquer jeito, viciado em pornografia, né? E aí chega lá a nossa sexualidade, só que muitas vezes não chega no nosso bolso, não chega na parte financeira. A gente entende, não, essa parte aqui é comigo. Só o dia que realmente faltar é que a gente vai até Deus e lá a gente se desespera. Lá a gente se desespera. Faz sentido isso? Então, quando esse convite de viver uma plenitude com Deus e que passa pelo dinheiro, eu quero te dizer, não tem a ver com barganha. Tu não está entregando naquela área, tu não está recebendo, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso, até porque tudo que nós entregaríamos não paga o preço daquilo que nós conquistamos já na cruz. Não tem a ver com barganha, não tem a ver. A única barganha que a gente vê explicitamente em relação a isso é quando o próprio diabo estava tentando Jesus no deserto. Então, se tu me der aquilo, eu te dou aquilo outro, tem a ver com Satanás, não com Jesus. Não tem a ver com Deus. E outra mentalidade é que Deus não precisa do nosso dinheiro. Não precisa. Não precisa. Não é o nosso dinheiro que sustenta a obra dele. Ele mesmo que se sustenta. Ele sempre dá a oportunidade de a gente cooperar com o que ele está fazendo. A gente se sente feliz quando a gente coopera. E não é barganha. Nunca vai ser barganha. Nunca. Nunca. Isso é uma coisa satânica. Eu dou alguma coisa porque eu quero receber alguma coisa em troca. Isso é barganha. Isso não é fé. Fé é esse treinamento que a gente usa todos os dias, todos os dias. Essa série que a gente veio até aqui chamava-se Vida Devocional. Nada mais é que um exercício diário de crescimento. Oração, palavra, jejum, serviço, mas também dinheiro. Também as coisas físicas. Também aquilo que nosso dinheiro adquiriu e que precisa ficar disponível para a nossa família e também para a igreja e para a sociedade. Tem pessoas que têm o dom da liberalidade, então elas não se apegam muito. E também tem um problema com isso, né? A gente sabe todos os dons dentro de uma ótica abençoadora tem a ótica do perigo, né? O pessoal que tem o dom da liberalidade, às vezes ele pega o dinheiro e entrega para os outros e a família passa necessidade. Então, tanto quem tem o dom da liberalidade, quem não tem, é o mesmo exercício. É o mesmo exercício. A gente fala, alguém já está mais tempo na fé, ele tem esse dom.
Ele tem esse dom, mas o treinamento é o mesmo. Frases importantes, né, que a gente precisa ficar na nossa mente, que a gente não pode sair daqui hoje, a gente não pode esquecer. Primeiro, não represe. Você não é uma represa. Você foi convidado para Deus a fluir. Então Deus está te dando muita riqueza, deixa fluir. Empreende, né? Um negócio, pessoas, ministérios, famílias, crescimento, memórias. Você não nasceu para ser uma represa, não acumule. Segundo, contentamento. Muitas das péssimas decisões que nós fizemos na vida financeira é porque a gente está com algum problema emocional. Você não é contente, aí você acha que o seu dinheiro vai trazer para você um contentamento. Eu quero te dizer, não vai trazer. Vai te trazer, sabe o quê? Uma experiência de alguns segundos, alguns minutos, alguns dias. Se tu for muito sortudo, algumas semanas, até não ter mais graça. Contentamento é riqueza. O dinheiro, ele não vai te trazer contentamento. Então, o treinamento que é você contente com o que você tem, e aí, a partir do momento que você vai conquistando mais algumas coisas, sempre com o pensamento de mordomia, de administrador. Um exercício que eu fiz, eu gosto muito de livro, muito. Eu gosto muito. E aí eu vou acumulando alguns ali. Para eu não ficar com o meu coração apegado e deixar de emprestar, eu escrevi, você pode pegar ali, em todas as capas do livro está escrito ali, administrado pelo servo de Cristo, Márcio Pisoni. Administrado. Não é meu. Não é meu. Por quê? Porque eu sei que quando alguém vai pegar, para devolver é difícil, né? Livro é uma das coisas que menos volta. Mas graças a Deus, cada 1, 2 que eu empresto que não volta, eu ganho 5, 6, 10. Graças a Deus. O contentamento, se não tiver a mentalidade da mordomia, você é um administrador, você não vai conseguir alcançar esse contentamento. Você é dono? Te estressa, te preocupa, sofre o pênalti. Você é um administrador, você vai buscar todo dia como um treinamento, sabedoria em Deus para poder administrar aquilo. Estamos juntos nisso? Terceira frase que a gente não pode esquecer. Amar o dinheiro é a raiz de todos os males. Amar o dinheiro. Eu não consigo, eu nem quis ter a criatividade assim para imaginar todos os males. Mas eu tenho visto muitas pessoas nos dias de hoje adoentadas por causa disso. Adoentadas. E o pior é que nem são as que têm menos, são as que cada vez começam a ter mais. Estão adoentadas, estressadas, preocupadas, ansiosas. E a coisa mais triste aqui que tem pessoas que estão tendo AVC, tem pessoas que estão tendo um infarto fulminante, e aí derreteram a vida para acumular alguma coisa que não vão conseguir levar no caixão. Cara, é uma coisa até ridícula, né? Burrice. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. O dinheiro é escravo. O dinheiro não pode ser senhor. Anota aí, Silvio. O dinheiro é um baita de um escravo, mas o pior dos senhores. Jesus não teria comparado outra coisa senão o dinheiro, né? Com o senhorio dele. Se a gente for pegar na Bíblia, o próprio Jesus e o que está na Bíblia tem 3 vezes mais sobre dinheiro, riqueza, prosperidade financeira do que oração, por exemplo. Então era um alerta. E para finalizar, né, como eu trouxe a última frase é a seguinte: a tua religião não pode ocupar o espaço do Deus da religião. Religião. Todo mundo vem e entrega alguma coisa aqui. Isso é religião, religiosidade. Eu nem sei porque eu faço, mas todo mundo vem, traz um pouco de dinheiro, eu trago um pouco, né? Isso é religiosidade. Ele não é dono do inteiro, mas fração eu entrego. Eu quero te dizer que pode ser isso um espelho assim do que é a nossa vida em outras áreas também. Eu dou um pouco do meu tempo, mas se for necessário, um tempo eu não tenho, né?
Eu dou um pouco das minhas finanças, eu dou um pouco das minhas emoções, eu dou um pouco, né, dos meus recursos, mas se for todo, nananina não, é só um pouco. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido? Quando a gente diz que a gente não gosta de religiosidade, mas a gente está cercado por ela em todo o tempo. Eu quero dizer uma coisa para vocês, é impressionante. Se Jesus comparou o senhorio dele no coração dele com as riquezas, se tu começar a exercitar, usar tuas riquezas para abençoar pessoas, para não represar, para ser contente, reforça muito, 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 muito toda a plenitude assim, daquilo que você vai alcançar, daquilo que Deus separou para ti. É impressionante. É impressionante. Vamos orar então para a gente encerrar. Deus, muito obrigado por esse tempo aqui juntos. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós. E obrigado, Pai, porque a gente tem se sentido desafiado, Pai, semana após semana, de que realmente o Senhor não quer um pouco mais da gente, o Senhor quer tudo. Tudo, tudo, em todas as áreas. Porque o Senhor quer se entregar. O Senhor quer dar tudo que o Senhor tem para nós em todas as áreas também. Há um interesse teu, Pai, em nos abençoar em todas as áreas. Muito obrigado por isso, Deus. E que o Senhor nos abençoe, Pai. A gente entende que somos uma igreja que estamos crescendo e nós precisamos, Pai, que o Senhor ministre, Pai, etapa por etapa, Deus, semana por semana, Deus. É família a família que tem chegado aqui, porque na verdade, Pai, a gente não tem buscado nada, Pai, nada além, Pai, de ser uma igreja, Deus, saudável, Pai. A gente não tem buscado nada além, Pai, de ser uma comunidade de fato, Deus, de fé e amor. A gente não tem buscado nada mais do que um encontro aqui familiar, onde o Senhor é o Senhor e a gente te louva, a gente celebra os teus feitos, né, o quanto a gente te ama. Então nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, cada família que tem chegado, cada semana que tem passado, o Senhor permita, através do Teu Espírito Santo, Pai, que a gente seja ministrado, Deus, com cada assunto novo, Pai, com cada detalhe, Pai, com cada movimento, com cada transição e principalmente, Deus, que cada um assuma a sua responsabilidade, Pai, diante de cada fase. Que o Senhor possa levantar, Deus, famílias aqui, Deus, que possam abençoar a igreja generosamente, com todos os seus recursos, com tempo, com habilidade, com paixão, com o seu temperamento, Deus, com as suas finanças, Deus, com tudo, Deus, para que a gente possa, Deus, não só, Deus, ver que nós estamos crescendo a estrutura, mas a gente possa ver que nós estamos crescendo, Deus, nosso interior, de dentro para fora, porque é assim que nós cremos, Deus, que a prosperidade é crescimento interior, é de dentro para fora. O Senhor nos abençoe, dá uma semana abençoada para cada família aqui, que cada dia, Pai, de segunda a segunda, Pai, possa ser uma grande celebração, Pai, nas nossas casas, nos nossos empregos, nas ruas onde a gente vai, nos mercados, em todos os lugares, onde a gente colocar a planta do nosso pé, que seja culto, que seja celebração e que seja abençoador. E que seja também uma forma para onde nós discipulamos, tanto a nossa casa quanto a nossa cidade. Muito obrigado mais uma vez por ter um local que a gente pode se encontrar. E abençoa todas as pessoas que de alguma forma nos acompanharam também através ali do Instagram e das outras plataformas, Deus, esse tempo juntos aqui, Deus. Que o Senhor possa também na vida deles, através de escolhas, através de aceitarem os desafios que o Senhor propõe, a crescerem muito também, em todas as áreas. É assim que nós oramos, no nome de Jesus, amém. Segunda-feira, amanhã, 8h30, encontro das mulheres. Terça-feira, 7 horas, encontro de oração dos homens. Deus abençoe, uma grande semana e a esperança é que está programando 28 graus para o próximo domingo. Eu vi ali. Então fiquem tranquilos que vai estar calor a semana que vem. Deus abençoe.